Boa noite, bem-vindas, bem-vindos, que bom que nós estamos aqui, que bom encontrá-los, que bom reencontrá-los. Para aqueles que estão conosco desde o início dessa sequência, bem-vindos de volta. Se você está chegando hoje pela primeira vez, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Perceba como é que você se sente nesse momento. Nessa nossa semana aqui, o nosso tema é autorresponsabilidade. Nós estamos falando um pouco sobre esse tema. Se você está conosco aqui desde o primeiro dia, você está acompanhando. Se você não está, perdeu algum dia, daqui a pouco as meditações elas ficam, se já não estão, disponíveis lá no canal do YouTube do ITK Treinamentos. Você entra lá, ITK Treinamentos, elas ficam salvas. Muito bem. Então, temos falado nesses dias a respeito da autorresponsabilidade. Já falamos que essa talvez seja, se não a maior, uma das maiores liberdades que nós temos, porque nós assumimos o protagonismo e a responsabilidade a respeito de como agir perante as situações que nos acontecem. Quando nós fazemos isso, nós saímos daquelas armadilhas, né? Fulano me faz infeliz, Beltrano me suga e todas aquelas outras coisas. Ontem nós falamos um pouco a respeito, né, nesse movimento da autorresponsabilidade, de olhar para a nossa vida. Quando a gente identifica que tem algo na nossa vida que está enroscando, e se eu assumo a responsabilidade, é porque aquilo que eu estou fazendo é diferente daquilo que eu deveria fazer. Mas quantas vezes nós insistimos, né? Na mesma ação, no mesmo movimento, esperando muitas vezes uma mudança do externo, que invariavelmente, ou na maioria das vezes, pode não acontecer. E hoje nós damos mais um passo nesse contexto, que é olhar um pouco para algumas questões práticas, alguns movimentos práticos que podem nos ajudar nesse exercício de construir a nossa autorresponsabilidade e assumir o protagonismo por essa transformação, especialmente nas situações que são mais desafiadoras para nós, especialmente nas situações que mais enroscam, porque geralmente as situações que caminham bem, é mais fácil para nós assumirmos esta autorresponsabilidade. Portanto, o nosso primeiro passo aqui hoje é que você possa identificar se existe alguma situação na sua vida, nesse momento ou em algum momento, onde a coisa está enroscando. Eu já contei isso para vocês aqui algumas vezes, mas sempre que alguém chega para terapia pela primeira vez, uma pergunta que invariavelmente eu faço é: o que é que te traz aqui? O que é que te traz aqui a esse momento? Por trás desta pergunta tem uma outra pergunta, que é uma pergunta mais simples, que é: o que é que está pegando? Então essa é a minha pergunta para você hoje. O que é que está pegando aí na sua vida? Onde que a coisa está enroscando? E você não precisa dizer. Escrever, é o caso que você queira, você também pode, né? Mas é importante que você reconheça se tem algo aí que está enroscando, se tem algo que está pegando. E tem gente que fala vixe, geralmente quando fala vixe é porque tem muita coisa.
É muito importante que você, quando a gente faz um exercício como esse, que é de autorresponsabilidade, que a gente identifique o que é que está enroscando. E o que está enroscando na nossa vida tem que ser bastante específico para que a gente possa trabalhar. O que é específico? Específico é, o que está pegando é a dificuldade que eu tenho na minha relação com meu pai. Eu estou enfrentando uma situação de doença na família. Eu perdi alguém muito importante. Eu tenho e passo por esse momento com uma dificuldade financeira. Eu estou tendo dificuldade para lidar especificamente com esta pessoa. Um conflito específico com a minha irmã. Isso é muito importante, que a gente possa delimitar a nossa situação, problema. Porque senão, o que acontece é um pouco do que aconteceu aqui agora nos comentários, se vocês tiveram a sensibilidade de perceber. Eu falo que eu gosto muito dos comentários porque eles nos ajudam nessa interação. É muito comum a nossa tendência à generalização. Então, quando eu pergunto o que está pegando, vixe, tá a lista aqui do que está pegando. Essa é a nossa tendência à generalização. Quando nós entramos nesse lugar, nós temos muitas vezes um movimento em direção a o que está pegando? Na minha vida nada dá certo. Tudo está uma bagunça. Nada do que eu faço flui, tudo enrosca, tudo é um problema. Entendem essa nossa tendência? O problema é que tudo é muita coisa. E tudo a gente não dá conta de resolver. E é por isso que a maioria das pessoas fica estagnada. Especialmente quando as pessoas... Veja, eu sempre digo que as pessoas elas chegam para a terapia basicamente por dois motivos, por dois caminhos. Né? Basicamente. É claro que não é uma receita, mas basicamente. Um tem um incêndio para apagar. Ou seja, aconteceu um negócio, eu estou com uma coisa aqui complicada para resolver. Então, porque tem um incêndio para apagar, algo que aconteceu, uma situação que veio à tona. Ou as pessoas vêm por um movimento de desenvolvimento, querem se conhecer mais, não tem nada específico pegando, e aí as coisas vão surgindo ao longo do tempo. Né? Qual é a nossa tendência quando nós estamos nesse incêndio, que é o estado interno, né, diante do qual muitas pessoas chegam aqui? A tendência é dizer nada dá certo. Eu já tentei de tudo, a minha vida não tem jeito, nada resolve. Aí eu pergunto, o que está pegando? Aí a pessoa fala, isso não dá certo, é isso, 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 é isso. Desse lugar não dá para resolver. Então, quando esse tipo de situação acontece aqui, no movimento individual, eu digo, nós vamos começar por onde? Eu estou entendendo que tem bastante coisa. Mas nós precisamos começar por algum lugar. Quando a gente começa a partir de um lugar, o que é que nós fazemos com a situação problema? Ou com as situações problemas? Nós damos a essa situação uma contenção. Nós damos a isso um tamanho. Nós identificamos do que é que nós vamos falar. Pronto. Esse aqui é o assunto. Por isso que isso precisa ficar claro e específico para você. Eu quero olhar para essa dificuldade. Pode ter um monte de coisa na sua lista, mas você precisa escolher uma coisa. Porque senão fica muito grande para a gente fazer. Então o nosso primeiro movimento é identificar aquela que é a situação problema. Identificar aquilo que está pegando. Aquilo que eu quero trabalhar nesse momento. É aquilo que eu quero olhar de forma mais responsável, trazendo essa autorresponsabilidade para essa questão. E aí escolha uma coisa. Se você quer escrever aí no seu papel, no seu celular, ou ter isso em mente, não importa. Mas tenha claro, esse é o primeiro passo, identificar. E comece a usar esse recurso também que está sempre disponível quando você tiver
neste estado interno na sua vida, com um monte de problema, um monte de coisa para resolver, o que nós vamos resolver primeiro? Identifica qual é a situação, nomeia, não pode ser tudo, conflito, não. É isto desse jeito com essa pessoa, é este problema com essa situação nesse caso. Então, identifica o que é e usa isso sempre que você precisar. O segundo recurso, depois que a gente identificou qual é a nossa situação, problema. Dê a essa situação o real tamanho que ela tem. Nem maior e nem menor. Por que é que eu estou dizendo isso? Perceba que essa minha fala agora pode parecer uma fala dura, mas eu tenho certeza que vocês vão compreender o que eu quero dizer. O primeiro é identifique a situação, problema. O segundo é dar o real tamanho. E a frase que vem com dar o real tamanho, é importante que você compreenda que o seu problema não é o maior problema do mundo. Essa é a frase que às vezes pode parecer dura, entende? Que o seu problema não é o maior problema do mundo. Por que eu digo isso? Algumas pessoas têm uma tendência a caminhar para um lugar de que o problema delas é o maior problema do mundo. Se eu entro nesse lugar, a nossa capacidade de resolução ela fica muito limitada. E esta consciência, ou este lugar de que o nosso problema é o maior problema do mundo, na maioria das vezes, não que seja uma receita, mas na maioria das vezes nos leva para um lugar de vitimismo muito grande. E algumas pessoas têm uma tendência a fazer do seu problema o maior problema do mundo. E aí é muito difícil resolver, porque se é o maior do mundo, a gente precisa do maior recurso do mundo. Faz sentido o que eu estou dizendo para vocês? Isso é muito importante. Isso não é sobre invalidar o que nós estamos sentindo, não é sobre isso. É sobre dizer, esse é o meu problema, ele tem o tamanho que ele tem. Essa é a minha dor e tem o real tamanho que ela tem, mas não é a maior dor do mundo. Isto que aconteceu na sua história, isso que aconteceu na sua vida, pode ter sido muito difícil. E na maioria das vezes é. Nós temos histórias muito difíceis aqui. Muito difíceis. São histórias difíceis. Mas não é a história mais difícil do mundo. Porque se a gente entrar nesse lugar, a gente tem pouquíssima chance de resolver. É a minha história. E eu dou conta dela. Ponto. Quando a gente faz isso, o nosso problema passa a ter um tamanho real. A gente desescala aquilo que é muito grande. E aí agora desse tamanho, a gente tem mais chance de resolver. Então primeiro a gente pinça um dentro daquele monte de problema que tem. Porque às vezes vem um monte. Trago um. É esse aqui. Ponto. Trouxe ele aqui. Ah, nossa, desse tamanho que esse problema tem como resolver, é o fim do mundo. Trago para cá. Essa é a minha dor. Esse é o meu problema. Do tamanho que tem. Trago isso para o tamanho real. Além disso, um outro movimento que ajuda, quando eu trago isso para o tamanho real, é reconhecer que eu não sou a primeira pessoa no mundo a passar por essa situação. Entendem o que eu estou dizendo? Eu não sou a primeira pessoa no mundo a lidar com um diagnóstico difícil. Eu não sou a primeira pessoa do mundo que perdeu alguém que eu amo.
Sou a primeira pessoa do mundo que perdeu o emprego. Sou a primeira pessoa do mundo que estou passando por uma situação financeira difícil. Não sou a primeira pessoa do mundo que passo por uma situação de violência, agressão, abandono. Isso não é exclusividade nossa. Os problemas do mundo não estão direcionados para você. As catástrofes não estão direcionadas para você. A vida não está te perseguindo. Entenda isso. Isso é muito importante. Porque às vezes a gente acha que ganhou na loteria do problema, ganhou na loteria da dor. Tudo acontece comigo, tudo dá errado na minha vida. Não ganhou não. A gente tem os nossos problemas, do tamanho que a gente dá conta. A nossa história, do tamanho que a gente dá conta. Quando eu reconheço que outras pessoas já passaram por isso, isso nos dá um conforto maior. E por que isso é importante? Tem gente que recebe um diagnóstico de doença, escolhe lidar com isso de uma forma. E tem gente que escolhe lidar com isso de outra forma. Tem gente que perde uma pessoa importante. Escolhe lidar com isso de uma forma. E outra pessoa escolhe lidar com isso de uma outra maneira. O que eu sinto quando isso me acontece, eu não controlo. Eu perco alguém muito importante e eu sinto muita tristeza. Eu perco alguém muito importante para mim e eu sinto muita raiva. Isso que a gente sente, a gente não controla. É direito nosso sentir isso. Se é raiva, se é tristeza, se é angústia, não importa. Isso a gente não controla. Agora, o que eu escolho fazer com isso daqui para frente, isso é autorresponsabilidade. Esse é o nosso convite. Amanhã nós vamos falar um pouco mais desta escolha. Eu vou dar alguns exemplos amanhã, porque às vezes para algumas pessoas isso não fica claro. Muitas vezes as pessoas acompanham até a parte, tá? Eu estou entendendo o que eu estou sentindo. Aconteceu um negócio difícil aqui, eu estou com raiva, eu estou triste. Essa parte é mais fácil de entender. Mas às vezes quando a gente fala de escolha, de postura, isso às vezes é um pouco mais difícil de compreender. Por isso que amanhã nós vamos dar mais um passo e falar sobre um pouco dessa postura, onde é que nós colocamos a nossa atenção. Cenas dos próximos capítulos. Acho que demos um bom passo, né? Me permita, Maria, o seu comentário. É um gancho para o que nós vamos falar amanhã. Gravem bem este comentário, peço licença para ler, ok? Quando recebi o meu diagnóstico de câncer e comecei o tratamento em plena pandemia, eu ia para as sessões com a certeza de cura. A equipe da clínica sempre me elogiava por ir sempre de salto e bonita. Guardem isso. Isso é o nosso assunto de amanhã. Isto tem a ver com postura. Isto tem a ver com a escolha. O que eu sinto, eu não controlo. Maria, se você puder e quiser, claro, nos dizer o que é que você sentia nesse movimento, né? Quando eu recebo o diagnóstico, se tristeza, se raiva, se angústia, né? Quais os sentimentos que vinham nessa hora. Isso é uma coisa, é o que eu sinto.
O segundo é o que eu escolho fazer com isso. Essa é a postura. Isso é muito importante. Esse exemplo da Maria nos enriquece. Nós temos vários exemplos aqui. Já recebi várias histórias nesse sentido. É sobre isso que nós vamos falar amanhã. Escolha e postura. É a forma como nós lidamos com isso. Certo? Amanhã no mesmo horário, às 20. Ok? Muito bom hoje. Demos um grande passo. Sentados, coluna ereta. Relaxa os ombros, alinha o queixo. Apoie os 2 pés no chão ou cruze as pernas, como for mais confortável para você. Se for confortável para você, feche os olhos. Se não for confortável, não tem problema, mantenha os olhos abertos. Apenas desça o olhar assim 45 graus, para que você entre num movimento mais introspectivo. Nós vamos inspirar pelo nariz, soltar pelo nariz. Na nossa prática de hoje, nós vamos inspirar pelo nariz e nós vamos contar mentalmente. 1, 2, 3. Vamos fazer uma pequena pausa e vamos expirar pelo nariz, contando mentalmente. 3, 2, 1. É natural que venham pensamentos, lembranças, emoções. Agradeça e volte a atenção para a respiração e para a contagem. Simples assim. Iniciando.
Respire profundamente. Interrompa a contagem. E observe como você se sente agora. No seu ritmo e no seu tempo, sinta os seus pés. Suavemente mexa os pés, as pernas, as mãos. Mexa os braços, os ombros. Mexa o pescoço. No seu ritmo e no seu tempo. Abrindo os olhos. Como você se sente agora? Muito bom encontrá-los como sempre. Amanhã, mais um passo. Bom descanso.